Bom dia, você que acompanha o Lusa TV. Agora vamos dar sequência no nosso programa. A partir de hoje aqui, eu e Edu, dando sequência aí o programa o Lusa TV, para falar tudo o que acontece dentro da nossa comunidade portuguesa e dentro de tudo que acontece dentro da nossa Lusa, né, Edu? É bom ter você aqui. Eu quero agradecer a sua presença, mais uma vez falando das coisas da Portuguesa Lusa do Canindé, neste primeiro programa de 2017, né? Uma alegria muito grande. O projeto do estúdio começou em 2016 e atravessando agora 2017. Você precisa de material esportivo? Conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Conte tem fabricação própria e, por isso, oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja, Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Como você disse, Miranda, a questão da Copa São Paulo, tinha-se a expectativa muito grande de uma participação da Portuguesa, uma melhor participação. Tá certo que o elenco ainda é muito jovem, tudo que aconteceu em termos financeiros da Portuguesa, mas nós tivemos 2 vezes seguidas, em Atibaia, 2 anos seguidos, a Portuguesa saindo na primeira fase. Voltando a jogar na capital paulista, no simpático estado da Rua Javari do Juventus, esperava-se que a Portuguesa fizesse uma boa participação, mas a Portuguesa, como você disse, acabou saindo nesta primeira fase, estreou contra a equipe do Juventus, conheceu a sua primeira derrota, né? Depois acabou tendo uma derrota que não se esperava também. O Figueirense saiu vencendo 1-0, depois no segundo tempo a Portuguesa se perdeu completamente em campo e tomou uma goleada. E no último domingo nós estivemos acompanhando essa partida, tivemos junto ao seu lado, né, nessa partida, e a Portuguesa ficou num simples empate por 0-0 com o 7 de setembro. Com todo o respeito à equipe do 7 de setembro, mas a Portuguesa teria por obrigação dar alegria, fechar essa Copa com pelo menos uma vitória. E nós vimos lá os jogadores, cada um tentando resolver, né, de forma individual, e a Portuguesa apenas com um empate encerrando esta primeira fase, Miranda. Realmente um jogo que a gente transmitiu ao vivo, né, no www.lusatv, onde estamos transmitindo também a gravação desse programa. Também, se você está aí com seus amigos, pode indicar, além do Facebook, também está sendo transmitido no www.lusa.tv.br, que é todas as terças, e às quinta-feira vai ter esse programa ao vivo, sempre esse mesmo horário, às 11 da manhã. E voltando aí os jogos da Portuguesa, realmente eu esperava até um pouco mais, mas devido tudo que eu acompanhei na base da Portuguesa, é muito difícil você montar um time competitivo. Por quê? Porque durante o ano todos ajudaram aí no Natal, no Ano Novo, todo mundo foi lá, fez sua contribuição, ajudou com alimentos, mas não esqueceram que existe um ano inteiro com esses jogadores em treinamento, em formação, formando o time para que tivesse uma boa apresentação na Copa São Paulo Juniores. Só que durante o ano inteiro, aqueles jogadores com habilidade, aqueles jogadores com condições técnicas melhores, né, que passa pela Portuguesa, eles não ficam, eles vão embora. Porque, como eles têm umas condições técnicas boas, o que acontece? Outros clubes descobrem e ele vai embora. Por quê? Porque na Portuguesa não recebe ajuda de custo, como é prometido. Os jogadores, né, passam o ano inteiro com uma dificuldade tremenda, né? Já quero deixar um grande abraço e parabéns a essas pessoas que gostam da Portuguesa. Os que verdadeiramente gostam. Isso, né? Porque esses diretores, essas pessoas que estão atrás ali da base, que conseguem segurar e colocar um time em campo. Porque é muito difícil você segurar um jogador sem uma alimentação adequada, sem uma estrutura adequada, sem ajuda de custo, como é prometido para esses jogadores. Então, aqueles que têm condições
técnica, né, melhores, né? Eles não ficam na Portuguesa. É verdade. Eles vão embora. E com isso fica muito difícil você montar um time competitivo na altura da camisa da Portuguesa para jogar na Copa São Paulo. Então é isso que acontece. Aí agora todo mundo fica culpando os meninos, né? Os meninos não, para mim não é menino, para mim são jogadores de futebol com 20 anos, já é jogador de futebol. Fica culpando os jogadores, mas só que esquece que durante o ano inteiro esses meninos só estão no campo porque tem pessoas que trabalham, põem a cara para bater, os diretores, faz o que pode para que a instituição, o nome Portuguesa, não morra. Porque se não fosse essas pessoas, né, a instituição morria, não teria nem a Copa São Paulo, né? É verdade, Miranda, e você colocou muito bem. E o próprio presidente Alexandre Barros, eu estive em entrevista com ele, não nesse último jogo contra a equipe do 7 de setembro, contra o Figueirense, e ele me dizia, foi contra o Figueirense, e ele me dizia exatamente isso. Falou, Du, é isso, nós não podemos agora execrar nem condenar nenhum atleta, porque é difícil o futebol sem o dinheiro, o futebol sem a estrutura, os meninos sem receber, como você colocou, até a questão do complemento alimentar, não é? Então é difícil realmente. Participar no finalzinho, foi feito ainda com a ajuda, já o Alexandre Barros sendo eleito presidente, mesmo não atuando ainda, né, mas com a articulação que ele tem, muitas pessoas se posicionaram e ainda confiaram nesse time, né? Então, de qualquer forma, a gente tenta explicar, mas de qualquer forma fica a expectativa do jogador, ou do torcedor. E o que eu lamento, Miranda, é porque na primeira partida contra a equipe do Juventus, quando a Portuguesa conheceu a sua primeira derrota por 1-0, a torcida compareceu. Nós tivemos mais de 1.300, 1.500 torcedores na Rua Javari. Né, nós tínhamos aí esse ato, este tempo entre o time profissional e a estreia da Copa São Paulo, então o torcedor com saudade de ver a Portuguesa jogar e compareceu ao estádio. E depois o que se viu foi uma sequência de vexame, a Portuguesa não se viu bem, não teve uma boa participação em nenhuma das partidas. E jogadores que jogaram bem em uma, foram ruins na outra, e outros que não conseguiram nem mostrar o futebol. Eu cito o jogador Luiz Fernando, né? E não é uma crítica, eu lamento, na verdade, porque esse jogador ele foi escolhido numa avaliação. Ele não é um jogador que já estava integrado ao elenco. Ele foi escolhido em uma avaliação, jogou muito bem nessa avaliação, mas não sei se o nervosismo, não sei se sentiu a estreia da Copa, mas ele não conseguiu apresentar um bom futebol. Até porque lá na Rua Javari, nesse dia, estaria o Leão. A comissão técnica do profissional estaria observando esses jogadores, né? Então, e tem um detalhe, viu? Eu não sei, e pelo amor de Deus me entendam, não estou fazendo crítica alguma, nós tivemos o presidente Alexandre Barros, o Tuca, técnico do time profissional, né, do time profissional. E o consultor Emerson Leão no vestiário, antes da partida, para dar apoio, para incentivar esses jogadores. Agora, não sei se foi isso, se a responsabilidade, pelo menos naquela partida, aumentou um pouco mais, porque a Portuguesa sentiu, principalmente o comecinho do jogo. O próprio goleiro Thiago sentiu bastante o início da partida. Até porque a torcida compareceu. Mas é isso que eu falo. Para mim não foi surpresa a forma que se apresentou a Portuguesa, porque a gente sabe que durante o ano inteiro, não é esse ano, eu gravei um jogo sub-17 do ano passado, no dia 25, inclusive esse jogo está no YouTube, se você quiser pode lá conferir, pela Associação Paulista de Futebol. Gravei um jogo de Portuguesa e Juventus às 11 da manhã. O técnico Tico chegou com 2 jogadores a menos, o time chegou reduzido no campo. Que coisa. Perguntei, Tico, a Portuguesa com 2 jogadores a menos, ele falou, Mirandinha, hoje a gente conseguiu o café, mas conseguimos muito tarde. Conseguimos alguém que servisse o café para os jogadores, que não tinha. Então a gente foi muito tarde. 2 jogadores não tinham condições de se apresentar no jogo. Quer dizer, não é hoje, gente, não é hoje. A Portuguesa, a base, na minha opinião, abandonada, vem de 2013. Então não tem como formar um time competitivo, né, para que você dispute a Copa São Paulo. Aí você fala, mas tem um time lá do Piauí que é pequenininho. Mas esse time lá do Piauí, ele só tem esse time. Todos os jogadores são de empresário.
Todos os jogadores recebem a sua ajuda de custo. Esses jogadores têm uma condições técnicas boa e ela melhora. Tanto é que o time empatou, né, com o Figueirense. Na primeira partida foi um empate 1-1. 1-1, né? 1-1. Só que o Figueirense a gente vê que é um time bem mais qualificado, com jogadores mais qualificados, né, para a Copa São Paulo Juniores. Então, nesse meio tempo, durante o ano, os jogadores têm uma assistência, né, tem tudo que precisa. Tem ajuda de custo paga, porque são jogadores empresários. Não no caso do Figueirense, mas no caso do 7 de setembro, é mais ou menos por aí. É jogador de empresário que recebe a sua ajuda de custo normal e tem as condições que ele merece para continuar trabalhando no futebol. Agora, Mirandinha, eu vou falar uma coisa para você com toda a sinceridade. Salvo a devidas proporções, os estúdios aqui da nossa Sport Show, do Lusa na TV, ela fica na zona norte de São Paulo, justamente na estrutura que tem o CEAPA, que é uma instituição sem fins lucrativos, que tem algumas frentes assistenciais. Entre elas tem o próprio futebol. E nós participamos de algumas competições, como a Associação Paulista, né? E por isso que eu falei, salve guardadas as devidas proporções, mas nós nunca nos apresentamos com atletas a menos, e principalmente faltando alimentação, por conta do... porque vocês são ricos? Não, por conta de parceiros. O que eu quero dizer com isso, mais uma vez, não é uma crítica Portuguesa, mas é uma questão de gestão. O que eu acho que terminou no dia 1º de janeiro, quando assumiu o Alexandre Barros. Porque uma camisa que tem, como você abriu o programa, colocando o peso que tem a camisa da Portuguesa, com tantos empresários da colônia portuguesa, tá certo que muitos deles eu conheço, desistiram nos últimos tempos aí de apoiar a Portuguesa. Tem gente até que não vai mais no estádio, mas eu acho que com uma articulação um pouquinho melhor, com questão de gestão, esse problema seria sanado. Eu estava acompanhando até um vídeo do Paulo Soldati, ele lamentando e explicando essa questão, que ele mesmo saía de Diadema para trazer essa questão do lanche dos jogadores, mas muitas vezes pessoas, né, envolvidas aí com a antiga gestão da Lusa do Canindé, da Portuguesa, acabavam até impedindo isso. Então eu acho que isso faz parte do passado, né? Eu acredito que o Alexandre Barros estará muito atento em relação a isso, a quem ele vai escolher, né? Me parece que essa semana estará definido, né, todas as posições em relação a diretor de futebol, vice de futebol e o esporte amador, né, para que isso seja solucionado, porque é lamentável, Miranda, é lamentável essa notícia que você me deu agora da Portuguesa entrar com jogador a menos por falta de estrutura, principalmente no que se diz respeito ao complemento alimentar. Na minha opinião, Edu, a Portuguesa é uma instituição grande, camisa grande, ela não pode viver de doações. A Portuguesa tem que ter uma estrutura própria para ter as suas categorias de base, o seu time profissional. Com estrutura, né? Mantido pelo clube. Ela então não pode depender de Zé, nem de José, nem de Manuel. Então porque é o seguinte, hoje eu atendo a sua barriga, que ela está vazia, só que amanhã eu não vou atendê-la. Então, não na minha opinião, que nem diz, ajuda, ela é bem-vinda. Mas ajuda não mantém o clube, ela não mantém uma instituição, ela não mantém um time bom de futebol. Ela tem que ter a própria estrutura dela, se ela quiser manter o futebol, manter a base, tem que ter a própria estrutura da Portuguesa. Ela não pode viver, que nem a gente fala, de esmola. Não pode. Claro, eu não queria usar essa palavra, mas realmente, né, a questão da esmola. Mas eu acho que o Alexandre deve ter algum planejamento dentro dessa colocação para a base, e dentro da sua colocação acho que você concorda então com o atual presidente da Portuguesa, que diz que vai rever a questão do que vai se manter na base, né? Que ele coloca, não adianta eu ter sub-10, sub-8, sub-7, sub-16, todos os subs da vida e não ter estrutura para manter. Olha, na questão de manter, o Alexandre vai precisar de muito trabalho, vai precisar principalmente que a Portuguesa esteja estável, esteja com dinheiro, né? E tenha a própria estrutura financeira para manter os times. Porque se ele não tiver a própria financeiro a favor da Portuguesa, não tem como ele manter o time, mesmo que ele queira, mesmo que a vontade seja grande, que todos tenham a vontade de ter os times da Portuguesa competitivo, principalmente a base, mas infelizmente a Portuguesa tem que ter estrutura financeira própria
para sim manter aquilo que ela pode. Se ela puder manter o sub-11 e 13, beleza, sub-15, 17, beleza, o sub-20, mas desde que a instituição esteja dinheiro o financeiro seu próprio, para que ela possa manter esses jogadores. Então essa é a minha opinião, Edu. Beleza, então tá aí. O fato é que a Portuguesa não teve uma boa participação, né? Como eu disse, agora é pensar nessa reestruturação para essa temporada de 2017, e a Lusa do Canindé que possa fazer aí uma boa participação, né? Tá certo que tem muito tempo ainda para a Copa São Paulo, né? Só em 2018. Não, mas que tá, esse time que vai disputar a Copa São Paulo, ele tem que ser preparado agora. Já preparado, em setembro preparado já fecha, né? Não dá nem tempo, né? Preparado com os meninos sub-16, sub-17. Então ele tem que ter uma Copa São Paulo muito boa, no Campeonato Paulista de Futebol, um campeonato muito bom. Tem que ter um campeonato muito bom do sub-20, que esses jogadores do sub-20 e sub-17, né, que tem o sub-18 que está ali no ano ruim, que deve disputar a Associação Paulista de Futebol, esses jogadores que formam a Copa São Paulo do ano que vem. Agora, se ele não tiver uma formação muito boa, não tiver um sub-20 bom esse ano, não tiver o sub-17 bom, o sub-18, que a gente chama o ano perdido, mas se ele já estiver no profissional, ele joga no sub-20. Uma boa participação e com bons jogadores, e a Portuguesa com a estrutura fechada boa, com certeza o ano que vem a Portuguesa terá uma Copa São Paulo competitiva. É verdade, é uma preparação. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aí, o pessoal mandando pelo WhatsApp aqui, muito obrigado a Patrícia, nossa telespectadora também, é simpatizante da Portuguesa. Na verdade, ela é uma torcedora de São Paulo, mas é simpática a Portuguesa, participa da adega da Lusa como convidada, né? E um abraço também para o Anderson e a Luciana Rimbi, lá de Santo André, acompanhando o nosso programa. E eu quero agradecer muito grande. Aproveitando, agradecendo aí, você pode agradecer com mais contundência os nossos parceiros, colaboradores do programa, Miranda. Vamos agradecer daqui a pouquinho. Nós estávamos transmitindo no Facebook, mas a bateria acabou. Aí o pessoal ficou meio chateado aí, mas tudo bem, daqui a pouquinho esse programa está lá. Estamos ao vivo no www.lusatv.br, e também daqui a umas 2 horas mais ou menos esse programa estará no YouTube com as imagens, né, da Copa São Paulo Juniores, aquele jogo que você trabalhou, Edu. E sim, aqui no ar já quero agradecer a sua primeira narração, ficou ótima. Eu acho que a gente atingiu aqueles nossos objetivos, transmitir pelo Facebook, transmitir pelo site, e assim vamos dar sequência a esse programa, e quero já parabenizar você pelo primeiro programa, transmitido com a sua narração. É verdade, eu quero até agradecer também, nós tivemos muitos acessos, eu fiquei muito feliz, e até fazendo uma meia-culpa aí para os nossos torcedores, porque nós tivemos um temporal ali na Rua Javari, que todas as emissoras que estavam transmitindo, pelo menos no lado que a gente estava, né, oposto ao portão principal da Rua Javari, a chuva foi torrencial. E é engraçado, Miranda, que para não ficar muito calor, eles colocaram tijolos vazados, né, no fundo. Aí a chuva começava a mudar o vento para lá e para cá. E aí ensopou totalmente, então nós perdemos as escalações das equipes, tivemos que mudar o posicionamento dos microfones, tanto é que seu microfone começou a dar um pouco de problema, justamente porque nós abaixamos a torre, né? Mas eu tenho certeza que o telespectador que acompanhou conseguiu pelo menos acompanhar o que aconteceu ali na Rua Javari, mais uma vez lamentando a Portuguesa, porque o que eu torci para sair um gol da Portuguesa, para que eu narrasse, porque todos sabem que eu sou torcedor da Portuguesa. E seria teve a chance, que teve o pênalti, né? Teve o pênalti, mas você viu, né? Explodiu no travessão. E teve aquele gol anulado, mas foi o gol, eu não me recordo, o gol foi do 7 ou da Portuguesa, aquele gol anulado? Não, foi da Portuguesa. Foi da Portuguesa, né? Teve um gol aonde a torcida do Juventus, que estava toda contra a Portuguesa, vibrou muito, como se tivesse acontecido um gol do 7 de setembro. É verdade, a Portuguesa tinha, né, o agrado da torcida do Juventus até a segunda... Tinha o desagrado. Não, é isso que eu ia falar para você. Não faça igual o meu presidente Alexandre Barro. Ele não espera eu concluir já. Na verdade, o Juventus até a segunda partida, ele
ele cumprimentou a Portuguesa quando venceu por 1-0. Sim, porque se a Portuguesa vencesse o Figueirense, era o adversário mais forte. Mas mesmo terminando, aí quando venceu a partida, eles falaram, olha, vocês apresentaram um bom futebol, tal, gostamos da vitória, mas até os torcedores aplaudiram na primeira derrota da Portuguesa, a própria Lusa do Candelária. Na segunda, era importante o resultado, mas torceram bastante. Na terceira, eles ficaram meio divididos. E depois, é claro, torceram contra, mas por questão dos resultados. Mas a Portuguesa, ela tem o carinho de muitos torcedores. A Portuguesa é um time simpático e eu peço realmente para que Deus ele abençoe e dê capacidade à nova gestão da Portuguesa para que volte essa questão do carisma da Portuguesa, esse carinho que o pessoal tem da Portuguesa, porque o que se via, né, nós comentamos isso ano passado, onde você vai, o pessoal tirando sarro ou até mesmo criticando, porque começaram a distorcer o posicionamento, a atitude de algumas pessoas com a instituição portuguesa de desportos, né? Como se na Portuguesa só houvesse ladrão, como se só tivesse pessoas de índole duvidosa. Mas não é assim, nós sabemos que na Portuguesa tem homens de caráter, tem pessoas que gostam da Portuguesa e nós precisamos realmente, principalmente, do resgate desse carisma da Portuguesa para essa temporada de 2017. Até concordo, assim, parte. Eu acho que a Portuguesa tem que ter uma administração que tenha credibilidade, né? Se o Alexandre Barro conseguir manter essas pessoas, que eu sempre falo, o Alexandre Barro conseguir manter essas pessoas que estão com ele agora, a Portuguesa adquirir credibilidade, a Portuguesa vai ter crédito no mercado, vai ter credibilidade. Então a Portuguesa qual o empresário que não quer pôr sua marca na Portuguesa quando ela tiver credibilidade? Ganhando jogos, que ela resgate, né, a antiga Portuguesa, porque a Portuguesa ela não é pequena, ela continua grande, ela continua enorme, só que a Portuguesa perdeu credibilidade. Quando perde credibilidade, perde mercado, perde patrocinador, perde confiança, perde crédito. A Portuguesa não tem crédito, então ela adquirindo a credibilidade, volta tudo para a Portuguesa. Então, na minha opinião, tá fácil, principalmente se o Alexandre Barros conseguir manter ao seu lado essas pessoas que prometeram que ia ajudar. Porque a gente sabe, todo mundo promete. Agora, na hora de tirar o dinheiro do bolso, porque é dinheiro, não adianta você dar esmola para o Alexandre Barros. Não adianta você hoje ir lá e dar R$1.000 e falar, eu ajudei a Portuguesa. Não adianta você ir lá amanhã e dar 5 e falar que eu ajudei. Você está ajudando, mas você está ajudando o momento, você não está ajudando a instituição para que ela dê continuidade ao trabalho, né? Então, é mais ou menos por aí, não é aquela ajuda que você ajuda hoje, enche a sua barriga e amanhã você não tem o que comer, não é isso. Ajuda é trazer patrocinadores fortes, ter credibilidade no mercado, precisar de 5, 6 milhões de reais, ir lá no banco e pegar, né, para montar um time competitivo e voltar à Portuguesa onde ela era, porque ela não deveria sair de lá nunca. A Série D esse ano, só para você, apesar que a gente vai falar, estão falando da Copinha, a gente vai falar daqui a pouquinho aí do profissional. Vamos, daqui a pouco, Edu, vamos fechar aí o assunto Copa São Paulo, a Copinha. Sim, claro. Porque no retorno a gente vai falar aí do profissional da Portuguesa, esse time que está sendo montado para 2017, mas por enquanto o assunto é só a Copa São Paulo de juniores. Eu gostaria de destacar alguns jogadores da Portuguesa, e eu lamento também esse jogador que eu torci muito, a gente acompanhou o garoto Matheus Davó no Campeonato Paulista, né, Sub-17, e o Davó até fez uma partida, quando entrou, né, ele entrou no segundo tempo, na primeira partida contra a equipe do Juventus, até incendiou um pouco o jogo, mas aquela ansiedade para tentar resolver acabou atrapalhando o bom futebol do garoto. O mesmo aconteceu na segunda partida, contra a equipe do Figueirense. Também entrou no decorrer do jogo e não reeditou aquilo que foi como reserva no Campeonato Paulista. E depois teve a oportunidade, o terceiro jogo, e ele teve a oportunidade de sair jogando. Mas o que eu vi ali foi o Matheus Davó ansioso para tentar resolver. Tanto é que chegou um momento, claro que para a gente descontrair a questão da transmissão, a gente brincava, né? Perdeu, Davó, porque na narração eu queria realmente, meu coração queria que ele traduzisse em gol todo o seu esforço.
claro que também pela Portuguesa, mas pelo garoto que estava se esforçando. E a gente até brincou durante a transmissão, perdeu, e ele não conseguiu. Mas é um excelente jogador. Eu destaco também o Bernardo. O Bernardo também é um jogador que estava no banco de reserva. Todas as vezes que o Bernardo entrou, ele deu conta do recado, ele teve a oportunidade na terceira partida de sair jogando, né? E apresentou um bom futebol. Lamentavelmente foi ele que perdeu o pênalti da Portuguesa. Ele bateu com muita força, ela subiu e pegou no travessão. Mas um jogador que se destacou. Outro jogador que eu destaco nessa participação da Portuguesa é o camisa número 9, o Altinho. O Altinho também, todas as vezes que entrou, ele correspondeu. E o lateral esquerdo, Landerson, que também teve uma boa participação. Esta é a minha opinião no que eu observei da Portuguesa. Olha, Edu, eu não vou assim classificar jogadores da Portuguesa, porque o time da Portuguesa, para ele ser um time competitivo, todo jogador lá, na minha opinião, eles têm umas condições técnicas boas, mas para ele ser um time competitivo, ele teria que ter pelo menos 5 ou 6 jogadores um nível melhor, bem melhor do que o time que estava em campo. Então precisava de mais alguns jogadores para esses jogadores sim se destacassem, mas precisava de gente, um time mais competitivo. Esses jogadores, todos eles não são bons jogadores, mas se tornou um time não um nível alto para a camisa da Portuguesa. Precisava de mais 5 ou 6 jogadores com nível bem melhor, que saíram antes do Sub-20, foram embora para outros clubes. Agora, recentemente, eu nem lembro, 2 jogadores saíram para o Internacional. Quer dizer, nós temos o Cássio e o C, né? Exato. Porque o Cássio passou por aqui pelo Ceará, sabia? Ele começou então, mas aí precisava de uns 4, 5 jogadores. É igual, por exemplo, o Flamengo, São Paulo, Corinthians. Tem 3, 4 jogadores que é um nível maior. E tem os outros jogadores. Então precisava isso da Portuguesa, que aí sim, esses jogadores entrando, com mais 2 ou 3 jogadores com nível melhor durante a partida, esse jogador também ia se destacar. Eles também iam destacar. Mas só que o nível da Portuguesa estava nivelado. Naquele nível, todos os jogadores. Nivelado então, abaixo, né? Da abaixo da camisa da Portuguesa. A gente não está falando que eles são ruins jogadores. Mas para a camisa da Portuguesa, tem que ser uns jogadores com nível melhor. Né? Ou aquele jogador sim, mas com mais alguns atletas, né, que tivesse um nível de futebol bem maior do que aqueles que estão lá. Agora, Miranda, outra coisa esse aí não fica na Portuguesa. Eles chegam, eles ficam um tempinho na Portuguesa, alguém já vai lá e busca e leva embora. Apesar que me parece que foi acertado, né, a questão contratual para a Copa São Paulo. Eu acredito que eu ouvi uma informação que foi acertada a questão contratual desses jogadores, não sei qual o prazo, ou só pela Copa São Paulo, mas justamente para evitar isso, né? Porque... Não, Edu, eu acredito que não, eu não vou entrar nesse mérito, porque esse mérito... então, não é uma informação oficial. Mas as informações que a gente tem, que nenhum jogador daqueles tinha contrato, porque é o seguinte, se a Portuguesa fizer contrato com eles, assume um risco. E aí, esses jogadores, ele pode entrar contra a Portuguesa no futuro. E tem jogador também que está na última Copa São Paulo. Não adianta você registrar o cara e não pagar. Entendeu? Então a Portuguesa não tinha vínculo com os jogadores porque ela não tinha condições de pagar. É tanto que eles não têm ajuda de custo, faz 6 meses, os jogadores não tiveram ajuda de custo. Agora que não sei se foi o Cássio, aí pagou a ajuda de custo de alguns, nem pagaram acho, de todos. Quer dizer, você vê a situação como é complicada. Então, é fácil as pessoas ficar fora, descer na lenha no time da Portuguesa, descer na lenha das pessoas que estão lá trabalhando, que também não ganharam nada, né? Aquela comissão técnica, os pessoal estava por amor à Portuguesa, porque gosta da Portuguesa e queria ver um time em campo. É verdade. Mas não são pessoas que são pagas para trabalhar. Agora, voltando a falar do futebol, na minha opinião, o Gerson Sodré, ele na segunda partida contra a equipe do Figueirense, o Gerson Sodré demorou muito, mas muito para mexer na equipe. Ele já estava bastante apreensivo antes da partida, bastante nervoso, digamos assim. Antes da partida ele andava de um lado para o outro, eu tentei falar com ele 2 ou 3 vezes, um sujeito super educado, gente boa demais, mas você percebia o nervosismo e aí começou a atrasar a questão da arbitragem, porque a partida da Portuguesa contra o Figueirense foi a segunda partida, né? A Portuguesa começou contra o Juventus às 2 da tarde, depois contra o Figueirense a partida foi às 16 e contra o 7 de setembro também às 14 horas. Mas aquela partida do intervalo da primeira para a segunda, a arbitragem demora muito para voltar.
e o time da Portuguesa perdeu o aquecimento, perdeu a concentração, e o próprio Gerson Sodré, ele acabou perdendo a calma, a tranquilidade. E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Mas no decorrer da partida, na minha opinião, ele demorou muito, mas muito, para mexer na equipe. Ele foi mexer faltando 10, 15 minutos, quando ele tinha no banco de reservas. Não o Bernardo, porque o Bernardo ele acabou substituindo o Bidu, lateral esquerdo, né? Ele acabou colocando o Pito na esquerda e deixou o Bernardo no meio campo. E é uma coisa que eu também não entendi muito, porque quando eu pedi a escalação para o técnico da Portuguesa, ele disse, o Bernardo entra, é a única alteração, ele falou, a única alteração. E ele me disse que o Bidu estava contundido, né? E depois eu lembrei, realmente ele estava com gelo no cotovelo esquerdo, no braço esquerdo. Quando a minha surpresa, eu vi o Bidu no banco de reservas. Falei, poxa, então ele não está 100%, mas não contundido. E no decorrer da partida ele acabou trocando, voltando com o Bidu. Então, quer dizer, eu não entendi muito bem essa alteração. Mas demorou uma barbaridade, a Portuguesa se perdeu, porque, repito, para quem acompanhou o jogo, a Portuguesa estava bem na partida, as duas equipes procurando o jogo, a Portuguesa com um pouquinho mais de volume, e aí, infelizmente, a equipe do Figueirense fez 1-0. Primeiro tempo terminou 1-0, o time da Portuguesa desceu para o vestiário, o Figueirense permaneceu no gramado porque estava um calor tremendo, embora o jogo às 16 horas, e a Portuguesa voltou com apenas a alteração do GG, o zagueiro GG entrou, foi a única alteração do primeiro para o segundo tempo. E a Portuguesa começou ali, começou e não conseguia traduzir aquilo em gol quando nós tivemos um Machado, né? O zagueirão subiu meio atabalhoado para o cabeceio, o goleiro também falhou, a bola morreu no canto esquerdo e a Portuguesa empatou a partida 1-1. Aí a esperança de todos os torcedores é que a Portuguesa ia fazer 2, 3 e renascer na competição, mas foi ao contrário. Aí nós vimos um Thiago nervoso, aí o Figueirense fez 2-1, depois 3-1, depois 4-1. Infelizmente, a Portuguesa terminou aquele jogo tomando uma goleada, Miranda. Olha, eu fico aqui pensando, você está falando, eu fico pensando, e eu não vi os 2 primeiros jogos, eu estava de férias. Estava nos Estados Unidos, desliguei o celular, desliguei tudo. Não é mole não, estava nos Estados Unidos, Miranda. Ele colocou a gente para trabalhar e foi para os Estados Unidos. Aí na volta, denúncia. Eu acompanhei esse jogo. Agora, eu vou te falar um negócio. Eu vendo a equipe do Figueirense jogar, dificilmente, se a Portuguesa ganha do Juventus, que perderia o placar de 1-0, ou empata, ela podia ter oportunidade, mas não tinha como. O Juventus, 7 de setembro, e na minha opinião, modesta opinião, o time da Portuguesa é muito abaixo do time do Figueirense. A Portuguesa teria uma chance de se classificar aí em segundo lugar, porque o time do Figueirense realmente tem muito mais jogador bem qualificado que os outros 3 times. Eu falo porque a gente acompanhou e viu o jogo, né? Claro. Jogador bem mais qualificado, porque um nível bem melhor. Então isso se tornou a situação da Portuguesa bem mais complicada, e aí a Portuguesa poderia ter ganhado do Juventus, que está ali perto, né? Podia ter ganhado aí do 7 de setembro no final do jogo e ter se classificado. Então, é o que eu falo, por mais que seja jogador de empresários, mas eu, com todo respeito ao 7 de setembro, com todo respeito. Na Portuguesa eu teria que vencer. A Portuguesa terminou em último, gente. Ficou a equipe do Figueirense em primeiro, Juventus em segundo, o 7 de setembro em terceiro e a Portuguesa em último. Porque tomou menos gol. A Portuguesa em último lugar. Mas é isso aí, vamos. Esse programa está sendo gravado, a gente está transmitido ao vivo no YouTube, aliás, no nosso www.lusatv.br. Mas às 15 horas ele vai estar no YouTube completo com as imagens dos jogos, né, com as imagens do jogo, né, de Figueirense e Portuguesa. Figueirense a gente não vai pôr porque a imagem não tem nada a ver com a gente. Não tem a ver com a do jogo. Mas vai estar as imagens do jogo de Portuguesa e 7 de setembro. Para você poder acompanhar alguns momentos, alguns lances que teve lá nesse jogo, enquanto a gente vai batendo papo aqui. Agora a gente vai, o nosso apoio, o nosso intervalo. Como esse programa está sendo gravado, você vai ficar aqui com as imagens, a gente volta daqui a pouquinho. Também vamos voltar um pouquinho no YouTube e falar aí do futebol profissional da Portuguesa para a sua estreia no dia 29. Então a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí,
que a gente volta daqui a pouco para dar sequência do programa e falar do campeonato Campeonato Paulista da Série A2 daqui a pouquinho, do time da Portuguesa. Tá certo, Edu? Tá certo. Então fique aí, não vai embora não, a gente volta já já. Fica com a gente. Esta é a Lusa na TV. Você precisa de material esportivo? Conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em sil, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Conte tem fabricação própria e por isso oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja. Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Bom, estamos de volta aí com o programa Lusa TV, hoje aqui falando da Copa São Paulo, falando aqui um pouco aí do futebol profissional e dando sequência aí no nosso programa. Bom, enquanto o Edu bate um papo aqui com os internautas... Tô acompanhando aqui. Tá acompanhando aqui, né? Deixa eu aproveitar, o Valmir é lá de Perus, né? Perus é um bairro, que eu sempre acho que Perus é um município, mas na verdade Perus é um bairro, perto de Caieiras, acompanhando a gente também. Muito obrigado aí ao telespectador. Nós temos aí a Márcia, que é de Santo André também, nos acompanhando. Muito obrigado, é palmeirense, mas gosta também da Portuguesa. Muitos amantes da Portuguesa, simpatizantes da Lusa, né, Miranda? Ó, gente, e além desse pessoal que está acompanhando no Facebook, Edu, na próxima quinta, no nosso programa, você pode mandar mensagem no Facebook. Agora a bateria tinha acabado, voltou a funcionar por alguns minutos, mas o programa está sendo gravado, a gente vai transmitir no YouTube depois, já está transmitindo no www.lusatv.br. E você pode mandar mensagem, mandar pergunta que a gente vai respondendo aqui. Agora vamos falar um pouquinho da Portuguesa, né, Edu? Vamos dar sequência ao programa. Beleza. Daqui a pouco eu quero dar uma repassada de como será o Campeonato Paulista na Série A2 e também os times que estarão participando. Lembrando que a Portuguesa ela estreia contra a equipe do Barretos no dia 29. Vai, Lusa, que a minha fé te empurra. Antes de falarmos do Campeonato Paulista, da Série A2, Mirandinha, eu quero até fazer uma colocação para ti, que é uma pergunta que não quer calar, né? Nós temos aí o Evair, de tanta gente, de tanta história, que representa também para a Portuguesa essa história. E nós tivemos um fato lamentável, né? Me parece o Evair sendo barrado no CT, é isso? Explica pra gente, eu não acompanhei esse período aí de férias, de recesso de final de ano. Eu confesso para você que eu também desliguei um pouco os aparelhos da tomada, né, para poder ficar um pouco com a família. Mas o que aconteceu com o Evair, Mirandinha, você que acompanhou? Olha, na verdade, Edu, eu não estava lá. Então eu não vou falar do Evair, mas vou falar do sistema do futebol brasileiro. Como é sim. que é? O sistema do futebol brasileiro, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, nenhum jogador, ex-jogador, está passando na rua e dá vontade de entrar lá no centro de treinamento e entra. Isso não existe. Não existe essa possibilidade por exemplo, o Vampeta, que a gente trabalha junto de vez em quando, da imprensa. Não existe a possibilidade de ele estar passando na rua, dar vontade e entra lá no CT do Corinthians, não é bem por aí. Então, não sei o que aconteceu, mas o futebol é assim, o ex-jogador, ele tem acesso livre qualquer hora no CT, desde que o jogo esteja sendo de portões abertos. Que aí você, jogador, qualquer cidadão pessoa comum, né? Pode se dirigir até o setor onde está determinado que pode ficar a torcida. Antes disso, ninguém, nenhum ex-jogador, pode chegar simplesmente no CT e falar, eu vou entrar. Não existe essa possibilidade. Não estou falando de Evair, eu não estou falando de Portuguesa, eu estou falando do sistema brasileiro de futebol, que a gente conhece que funciona desse jeito. Outro dia eu cheguei no CT do São Paulo, o Rogério estava lá. Ali é terrível, hein? Exato. Não, todos é assim, né? E o Rogério estava lá, eu fui fazer uma matéria para a Rede NGT televisão, e o Rogério estava lá, esperando junto com a torcida, antes dele ser convidado a técnico. Por quê? Era portão fechado e ele ia entrar junto com a torcida.
Não é que dizer que ele está proibido de entrar. Ele pode ligar 1 hora antes, 2 horas antes, combinar. É diferente de você estar passando na rua e falar assim, o ex-jogador, e falar assim, eu vou entrar no CT. Se portões fechados, se o portão estiver aberto, aí ele pode sim se dirigir à torcida. E lá, depende da hora do time, que ele pode até ter um acesso. Mas com portões fechados, ele não vai entrar em qualquer instituição. É tanto que o Marcelinho Carioca não vai toda hora lá no... Ele é um ídolo da torcida, né? Vampeta é um ídolo. Estamos citando alguns jogadores, né? Lá no Corinthians, chega lá e entra de qualquer jeito lá no treino. Se tiver fechado, não entra. E se o treino for treino aberto, aí eu tenho acesso com minha credencial até o campo, mas ele entra como torcida e fica lá. Agora, ali no momento, pode ser que alguém autorize, mas pode acontecer. Agora, de portões fechados, não entra ninguém. Até, às vezes você vê jornalista, Edu, filmando de cima de árvore, né? Até a seleção brasileira, porque portões fechados, gente, é portão fechado. É portão fechado. Então, eu não estava lá. Eu não sei o que aconteceu, nem posso afirmar, mas eu sei que funciona desse jeito. E nesse dia, era portão fechado. Entendi. Estava lá, não era capacitado, porque não recebia, não tem nada a ver. Portão fechado é portão fechado. E mesmo porque, né, o Miranda, se o profissional ele recebe uma ordem, essa ordem é para todo mundo. É para todo mundo. Porque o que acontece? Se ele barra... ele é crucificado porque barrou uma personalidade, como o Ivair ou como qualquer uma outra personalidade. Se ele libera e aquela personalidade de repente não era para entrar ali, aí está demitido o funcionário. Então, eu acho que receber uma ordem, ela tem que ser cumprida e tem que se ter um pouco de humildade em relação a isso. Só para fechar esse assunto, porque eu não quero me prolongar nele, porque para mim não muda muito, mas você fez a pergunta, eu tenho que dar uma satisfação. É que eu fiquei sabendo desse assunto, eu queria, você acompanha, tem 2 pessoas só que acompanham a Portuguesa, o Miranda e o Paulo Sodati, né, que acompanham principalmente a base da Lusa, que eu conheço, até o time profissional, né, porque agora com essa era de internet e tal, repórter tá fácil agora, né, o garoto sai da faculdade e depois só fica fazendo pesquisa, mas ali em loco, eu vejo poucos, né? Quem eu acompanho quando eu vou ao CT é o Paulo Sodati e o Mirandinha. E o Mirandinha trazendo a imagem, trazendo toda a colocação. Tanto é que na narração esportiva, eu não tinha pedido permissão para o meu chefe aqui, mas eu coloquei até o slogan, né? Sport Show. Se você quer acompanhar categorias de base, a garotada boa de bola correndo atrás dela, acompanha o Sport Show, principalmente as coisas da Portuguesa. Então o Miranda está sempre lá. E até o ano passado teve essas questões também de o que podia filmar, o que não podia filmar, mas é aquela coisa, né? Depois o Mirandinho explicou aqui no ar também, no Lusa TV, o porquê. E aí a gente entendeu, estava certo a comissão técnica, né? Que era a questão do patrocinador. A Portuguesa estava treinando no sacrifício, com um patrocinador diferente daquele que estava sendo fechado. Então, é claro, não poderia filmar. Olha, Edu, se eu fosse colocar no ar muitas coisas que eu já gravei dentro da Portuguesa, eu quero dizer o seguinte, que tudo que acontece parece que as pessoas procuram coisa ruim para publicar. Coisa ruim da Portuguesa, né? Publicar. Talvez você ganhe até uma visibilidade momentânea, que nem aquele famoso por um período, né? E eu acredito que o caráter do Miranda também é o mesmo, entendeu? Então a gente não vai viver aí de venda de imagens, de fotografias ou de informações negativas simplesmente para alavancar a audiência ou para uma fama momentânea. Eu acho que o caráter do profissional é o que vale nesse momento. Se a notícia ela não é relevante, eu acho que ela não precisa ir para o ar. Se é relevante, precisa ir para o ar, porque o telespectador precisa saber. Agora, quando é simplesmente para levantar polêmica, eu também prefiro ficar com o meu caráter. Então, mas agora imagina eu com a câmera, com mais de 10 mil horas de gravação em 5 anos dentro da Portuguesa, o que eu já gravei. Eu já gravei tanta coisa na Portuguesa, que tem coisa que eu já gravei, que se eu fosse querer aparecer de alguma forma, eu já tinha passado no Globo Repórter, porque tudo quanto para acabar com a Portuguesa, meu tudo amigo. Que é negativo, vambora. Gazeta te leva, TV Globo te leva, Fox te leva, Sport TV, tudo que é para denegrir a imagem da Portuguesa, você vende fácil. Você vende fácil.
Então imagina se eu fosse divulgar tantas coisas que eu já gravei na comunidade. Mas eu entrei para a comunidade para mostrar que a Portuguesa só tem muitas coisas boas. É verdade. Não só tem coisa ruim. Eu estou lá para gravar as coisas boas, mostrar as coisas boas, e é isso que a gente tá. Mas só para resumir, para a gente acabar com esse assunto, né, de imprensa, que fez, que não fez, entrou. Então, minha opinião é essa. No futebol é assim, nenhum ex-jogador, quem seja quem for, Ademir da Guia, chegar no CT do Palmeiras... O Palmeiras, principalmente, agora que criaram lá, né? Chegar no CT do Palmeiras sem um prévio aviso, os portões for fechado, tiver treino com os portões fechados, ele não vai entrar. Agora me diga que, se o segurança do Palmeiras não ganha bem, me diga se eles não são profissional, me diga se eles não conhecem o Evaí. O Evaí não, o Ademir da Guia. O Evaí também, o Edmundo. Conhece, mas portões fechados não entra ninguém. A não ser que esteja um prévio aviso. Aí sim, caso contrário, não entra. Eu estou falando do futebol, não estou citando o caso do Evaí. Pelo amor de Deus, vocês não confundam aí, estou citando como é que funciona. E se o portão estava fechado, realmente, a comissão técnica tinha que barrar. Agora, eu vou fechar, Edu, para não tocar mais o assunto, dizendo o seguinte. Sabe o que acontece na Portuguesa? O quê? Na Portuguesa, todo mundo faz o que quer. O nego chega com crachazão no peito, bate na porta e quer entrar. É cara crachar o bozó, né? É todos, não é só um. Bate no peito, chega lá, quer entrar. Como não pode, aí sai falando mal da instituição. No dia que alguém faz a coisa certa, que se o treino é fechado, aí dá polêmica aí também. É criticado por todo quanto é pessoas. Então é isso aí, pessoal, para fechar é isso aí. Beleza. Lá é uma casa que todo mundo... Alguém, no dia que faz a coisa certa, aí esse cara é crucificado. Espero que o Alexandre mude tudo isso na Portuguesa. É verdade. Acabe com essa mordomia de nego que chega lá bater no peito e querer entrar a qualquer hora, porque ela é uma instituição que tem que ser respeitada, cada uma na sua posição. Eu já fui barrado um monte de vezes, eu nunca cheguei aqui e pôs no ar. Porque tá certo, o treino é fechado, eu não tenho que entrar lá se o treino é fechado. Mas o Mirandinha só trabalha para Portuguesa, ele tem direito. Não, a imprensa, para mim é tudo igual. É você, é eu, é RTV, é todo mundo igual. É fechado para a imprensa, é fechado para mim. Nunca cheguei lá, chego na porta, o segurança falou: ô Mirandinha, o treino é fechado, vou ver se você pode entrar. Eu falei: é fechado? Eu viro meu carro e vou embora. Eu nunca publiquei isso, sabe por quê? Porque é fechado. É verdade. E eu quero aproveitar e fazer um apelo para o Alexandre Barros. Alexandre, contrato do estacionamento vai até a festa junina, até julho, né? Eu não digo questão de quem sou eu para falar para trocar a empresa ou não que administra o estacionamento, mas, por favor, a Portuguesa precisa de mídia, a Portuguesa precisa de visibilidade, e é impossível, cada vez que se tem um evento na Portuguesa, principalmente no futebol, a imprensa seja barrada do jeito que está sendo barrada, e assim, não é questão dos valores, tem que pagar, se paga, mas a questão que você se apresenta e você é recebido de uma forma tão truculenta, tão desrespeitosa, que chega a dar vontade de virar o carro e ir embora. Eu já tive vontade de fazer isso, só não fiz porque eu seria demitido, mas a vontade que deu foi essa, porque o rapaz nem deixava eu pagar, nem autorizava, e simplesmente falou: eu tenho ordem aqui para não deixar ninguém, seja imprensa, entrar no estacionamento. E isso é lamentável porque nós sabemos da correria do dia a dia, né, o Miranda, e de repente um companheiro de imprensa, porque cada um tem uma função, né? O repórter, ele tem que chegar um pouco mais cedo, porque ele vai, ele apura, ele pega toda a questão da escalação. O narrador, ele chega também com tempo de antecedência, mas ele pode ficar um pouquinho mais tranquilo, porque as anotações dele já é feita de forma prévia. E tem o comentarista também, que se ele está antenado, ele tem poucas anotações, então ele pode chegar até faltando 20 minutos para o jogo, né? Então são profissionais, a equipe técnica chega muito cedo. Então não dá para você ficar esperando a pessoa saber se pode ou se não pode liberar, uma vez que a imprensa mostrou a sua credencial da CESP. Eu acho um absurdo. Então, se o critério do clube é cobrar o estacionamento, então deixa claro, é cobrado o estacionamento para a imprensa, para artista, para jogadores, para diretores. Não dá para ficar um tumulto de diretores na porta do Canindé, de jornalistas na porta do Canindé, faltando 20 minutos para você começar uma transmissão e você tendo que esperar simplesmente se a pessoa vai te liberar ou não. E depois, por fim, acaba liberando e não pergunta para ninguém.
Entendeu? Então fica meu apelo, viu? Uma dica para você, Alexandre Barros. Se for cobrar, que cobre, mas que deixe claro isso para todo mundo, porque é um tumulto sem necessidade na porta do Canindé em dia de jogos. Ô Edu, eu assim, entendo o seu lado, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você vai no Pacaembu, a rádio não tem que reservar um dia antes um carro para o jogo? Sim. Quando você vai no São Paulo, você vai no Palmeiras, qualquer estádio, é um carro para o jogo. Sabe o que acontece? Nós, da imprensa, fizemos a mesma coisa que faz aqueles diretores. Ninguém reserva nada. Mas Miranda. Aí quando chega lá quer entrar no peito. Não, mas aí o cara, pera um pouquinho. Aí a Portuguesa põe só naquele dia. Então é uma sequência de pessoas erradas. Mas deixa eu fazer uma meia-culpa. Sem saber o que está fazendo. Não, mas deixa eu fazer uma meia-culpa e vou dizer uma coisa para você. Eu deixei bem claro. Se quiser cobrar, que cobre. Se é um carro, que seja. Se não é para entrar, que não entre. Da mesma forma que você tem que se credenciar com antecedência, você tem que saber com antecedência qual é o critério. O que eu estou dizendo é o seguinte: não pode haver tumulto, fila de carros, faltando pouco tempo para começar o jogo. Entendeu? Porque senão vai afastando cada dia mais a imprensa. É diferente a imprensa da Sport Show, que tem o Mirandinha como apaixonado pela Portuguesa, fazendo as coisas da Portuguesa. É diferente uma imprensa que vai simplesmente fazer o jogo, ele vai falar para o diretor: eu não vou ao Canindé, muda essa pauta, porque o jogo não é tão importante, chega lá, é uma dificuldade. É assim que funciona. Eu não estou dizendo que não deve se credenciar antes, que não se deve pagar o estacionamento, que eu estou dizendo que este critério tem que ser feito também de forma antecipada, para que você saia da sua casa, do seu trabalho, do seu escritório para cobrir um jogo na Portuguesa e que você saiba exatamente qual o critério de estacionamento ou de qualquer acesso dentro do Canindé. Porque está muito confuso, Não se sabe qual é o estacionamento da igreja, qual é o estacionamento do Canindé. Não se sabe qual o portão que é autorizado e qual o portão que não é autorizado. Isso eu estou falando em nome de todos os companheiros de imprensa, porque eu já vi muita gente sofrendo, querendo pagar e não conseguindo entrar, porque a fila que se forma é muito grande. É isso que eu estou querendo dizer. Tem que se ter um critério, ou uma entrada para a imprensa, que a imprensa entra, pagando ou não pagando, se credenciando antes ou não, mas que se tenha um critério para a cobertura no Canindé. O critério eu acho que tem que ter. Agora, a imprensa não tem que se queixar da Portuguesa não, porque a imprensa vai lá para criticar a Portuguesa, não estou falando de você, mas estou falando da outra imprensa. Criticar a Lusa? Essa imprensa que faz o jogo São Paulo, sabe que todos têm que se credenciar antes, só entra um carro por cada TV, a não ser a TV Globo, né? Ou a TV que vai transmitir, que chega 2 horas antes, tem um monte de carro credenciado, tá tudo certo. Agora a imprensa de rádio que vai na hora, tem que se credenciar, só um carro por rádio. Se eu chegar lá e o carro da rádio que eu tiver transmitido estiver lá dentro, então não tem mais direito de entrar, tem que pagar. Então a imprensa também tem que se acostumar com a Portuguesa. Tem que se acostumar. E a Portuguesa também tem que pôr em ordem o negócio. Tem que pôr em ordem. Tem que pôr em ordem. Todo mundo vai pagar e acabou. Faz igual. A imprensa é um rádio, é um carro por rádio, igual todo estádio, Pacaembu, São Paulo, Corinthians. Cadê que alguém vai arrumar confusão lá no Corinthians? Não vai. E já sabe que lá também é só um carro para todo mundo. E a imprensa chega lá, não sai zoando o barraco, não. Se você não tiver a pulseirinha no Corinthians, se você não tiver a pulseirinha, nem a carteirinha da CESP, eu não sei o que eles mandaram fazer com aquilo lá, porque nem vale mais a carteirinha da CESP. Só vale para você pegar a pulseira. Se você tiver pulseira, fizer um cadastro 2 dias antes, lá na imprensa do Corinthians, você nem entra para fazer o jogo, você nem entra para trabalhar, nem para assistir. Não, você vê como é que é. É só acostumar que a Portuguesa virou a casa da mãe Joana. Todo mundo chega lá, quer bater o peito e entrar. Sou imprensa, quer entrar. Mas eu repito, eu gostaria que organizasse isso, porque eu sou cronista esportivo já há muito tempo e mesmo no antigo Palestra Itália, nunca se entrou no estacionamento. Só que você já sabe sabendo que você não entra no estacionamento. Sim, entendeu? É isso que tem que fazer a Portuguesa. E aí você chega e sabe onde colocar o carro. Acabou. Então, mas não tem ordem, é isso que eu estou falando, não tem ordem, não se sabe o que pode e o que não pode. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da Portuguesa, esse assunto já está encerrado, começamos com o Evaí, passamos para o futebol, passamos para a imprensa. Vamos lá, agora a Portuguesa, né, está aí montando seu time. Sim. Ontem eu tive no CT, que você vai ver imagem agora no YouTube, a partir de agora, você vai ver as imagens do jogador, para que o torcedor já vai identificando os jogadores que estão em avaliação para fechar o time
para o Campeonato Paulista Série A2. A gente tivemos lá, enquanto você vai falando, eu vou falando, pessoa em casa, eles vão vendo cada rostinho, porque eu não consegui visualizar assim, nenhum que eu conhecesse. Tá. Só o Dinho, né, que eu vejo ele sempre no Operário, eu sei que ele é lá do Audax, mas eu não consegui identificar os jogadores que chegaram para avaliação, para fechar o time para a Campeonato Paulista Série A2. Tá certo, mas antes eu gostaria aqui, ó, nós temos a Anselma, né, que é do Sumaré. Obrigado por falar do meu Palmeiras, né? Eu não falei muito bem do Palmeiras não, mas tá bom, eu falei só do estacionamento. O Alexandre, que é de Jundiaí, está perguntando sobre a questão da fórmula de disputa do Campeonato Paulista. Eu tô aqui, eu deixei até aqui reservado, deixa eu subir aqui para poder passar para você. Antes de falar aí dos jogadores da Portuguesa, nós teremos então essa versão da Série 2 do Campeonato Paulista 2017. O torneio será disputado por 20 equipes, não é? Entre elas a Lusa do Canindé, que vai em busca aí o acesso para a divisão principal. O início da competição, viu, Anselmo, está marcado para o dia 29 de janeiro. A previsão do término para 7 de maio. Então, é um campeonato que traz aí... Não tem jogo dia 28, já no sábado? A abertura do campeonato? Não, diz que vai... não, para a Portuguesa, né? Ah, Portuguesa, tá certo. Portuguesa é dia 29 no Canindé. A Portuguesa contra a equipe do Barretos, né? Nessa edição do Paulista, nós teremos, então... os clubes terão acesso às 2 vagas na elite do futebol paulista. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único. Os 4 melhores avançam para as semifinais, enquanto os 6 últimos colocados são rebaixados para a Série A3, a Ilusa. O campeonato é finalizado com as semifinais entre os 4 mais bem colocados, e os finalistas automaticamente conquistam, então, os acessos. Antes também de falar dos jogadores da Portuguesa, só lembrando que é o primeiro programa que nós temos aqui em 2017, para recapitular para você, torcedor amigo, a sequência de jogos da Portuguesa nesse Campeonato Paulista. Repito, a Lusa estreia no dia 29 contra a equipe do Barretos, né? Esse jogo marcado por Canindé, né, Miranda? Exato. Canindé, né? E depois ela sai fora de casa, enfrenta a equipe do Batatais lá em Batatais. Depois nós teremos o Velo Clube Portuguesa, o jogo que acontece em Rio Claro. Aí a Portuguesa recebe mais uma vez o Sertãozinho, só que esse jogo aqui, Portuguesa e Sertãozinho, também é no Canindé, né, esse jogo? Não, esse é no Canindé. O Barretos e Velho Clube fora. Que é fora. Ah, tá. Então, a Portuguesa estreia em casa, joga 2 fora e volta a jogar em casa com o Sertãozinho. Então é Portuguesa e Sertãozinho. Depois a Portuguesa vai até Diadema, né, para enfrentar a equipe do Água Santa. Né, esse jogo aí é um jogo também aguardado, aí, com muita expectativa. Depois nós teremos Portuguesa e Mojimirim. Depois Taubaté e Portuguesa. No dia 1º, Portuguesa e Votoporanguense. Depois, no dia 5, isso já falando no mês 3, já em março, Portuguesa e Capivari. Depois, Bragantino e Portuguesa, Portuguesa e Rio Claro, Juventus e Portuguesa. E depois ela pega a equipe do Barbarense e do Penapolense. E assim vai seguindo o Campeonato Paulista. Mais importante estarmos atentos aí na estreia da Portuguesa, dia 29, contra a equipe do Barretos. Então tá aí para você, torcedor que pediu. Nós temos aí a fórmula de disputa, a estreia da Portuguesa, e agora vamos torcer, Luz. Em relação aos jogadores, Miranda, eu confesso para você, como eu falei para você, eu também desliguei da tomada alguns aparelhos, tal, e não acompanhei muito de perto a chegada dos jogadores. Mas eu sei o seguinte, o Alexandre Barros conversou com alguns atletas do time da temporada passada, atletas que tinham 5, 6 meses de salários atrasados. Os que interessavam a Portuguesa, o Alexandre Barros ele fez um acordo, né, de pagamento, parcelamento e o pagamento na sequência para a disputa da competição. E os atletas que não seriam aproveitados, foi feito também um acordo mais liberado esses jogadores, né? Nós temos o jogador Piauí, que disputou a Copa São Paulo, que é o jogador que é do elenco principal da Portuguesa. Esse jogador também teve seu contrato estendido ou permanecido o contrato, né? Porque tem aquela dúvida, né? Quando fosse assumir o presidente da Portuguesa, quem fica e quem sai, quem permanece ou não
na Portuguesa. Então nós tivemos alguns jogadores que foram liberados, seguindo a sua vida, tiveram aí a liberdade do seu vínculo, e alguns jogadores que tiveram renovado, e jogadores, né, que foram indicados pelo técnico Tuca, né, que o Alexandre e o próprio consultor técnico Emerson Leão deixou total liberdade, né, falou, você já viu esse jogador? Teve até um episódio de um jogador que o Tuca apresentou, o Leão ainda insistiu na reunião, dizendo, você viu esse jogador atuar? Mas você viu ou ouviu falar? Ele insistiu nesse ponto, né? Então, os jogadores foram avaliados dessa forma. E o que é mais importante na Portuguesa, que eu estou vendo isso, que as decisões elas estão sendo tomadas num colegiado, em conjunto, com uma conversa com o presidente Alexandre Barros, Emerson Leão, Tuca e todos os pares que estão aí acompanhando a Portuguesa de Desportos. O importante é que nenhum jogador vai atuar não tendo a sua situação, pelo menos dentro de acordo. Então ninguém estará irregular, ninguém estará insatisfeito. Os jogadores que atuarem nessa temporada de 2017 têm a certeza de uma coisa, o que o Alexandre Barros prometeu, ele cumpriu. Né? Então todos os jogadores, acertou os 6 meses de salários? Não. Mas foi feito um acordo, e o acordo firmado, o acordo aceito, então está tudo bem, está tudo tranquilo, está dentro da lei. Tá? Então não há reclamação, é essa a expectativa. Bom, tá aí, a Portuguesa, que nem o Edu já falou, estreia no dia 29, a expectativa é muito grande, eu acredito em 5 mil torcedores dentro do estado do Canindé, pela expectativa, pela a nova diretoria, por tudo que há dentro da Portuguesa, que houve agora uma luz no fundo do túnel, onde todos conseguiram enxergar que a Portuguesa vai dar muita alegria. Então, com isso, a expectativa em cima de tudo isso é muito forte. E só vai se concretizar quando começar o campeonato. E para esse jogo, essa estreia, a expectativa do torcedor, a angústia de tanto tempo, esse monte de rebaixamento dessa Portuguesa nesses últimos 3 anos, a Portuguesa no fundo do poço na Série B do Campeonato Brasileiro, na Série D do Campeonato Brasileiro, porque na verdade a Série D é o fundo do poço, é o último estágio. É o fim, né? É o último estágio, não dá, ou volta para a Série C, mais um, aí... ou não disputa mais. Não, se não precisa cair, basta ele não se classificar. Não se classificar, não classifica, acabou. ele está fora do Campeonato Brasileiro. Então, por tudo isso, por essa expectativa, por tudo que existe hoje dentro do torcedor da Portuguesa, eu acredito aí praticamente no mínimo 5 mil torcedores, porque a Portuguesa tem uma torcida forte. Porque o time não correspondeu esses últimos anos. Você vê contra o Vila Nova, aí teve 22 mil pessoas que passou na catraca, que na minha opinião tinha muito mais de 25 mil torcedores ali. Você vê que a torcida comparece. Como a expectativa desse jogo é muito grande, e se a Portuguesa conseguir vencer em casa, meu amigo, a expectativa ela começa a mudar, aí ela começa a crescer, começa a ser a verdadeira. E aí sim o torcedor volta e nós vamos ter uma média de público muito boa dentro do Canindé. Então, e nós tivemos, né, tá certo que não havia cobrança de ingressos, mas na primeira partida contra o Juventus na Copinha, 1.500 torcedores. Né? E eu convoco essas famílias. Só da Portuguesa, né? Porque da Portuguesa. Não, foi lotação máxima. Fechou o portão. Muita gente reclamando que não puderam entrar. 1.500, não. O Juventus cabe muito mais. Não, você não entendeu. Não entendi. 1.500 da Portuguesa. Da Portuguesa. Quando você falou só da Portuguesa, eu disse teve lotação máxima. Teve gente que ficou do lado de fora. Tanto os torcedores do Juventus como da Portuguesa, porque o Juventus tem pouco mais a capacidade de 4 mil torcedores, né? Então nós tivemos nós tivemos até confusão assim na questão da organização. A torcida da Portuguesa reclamou do tratamento também, mas acho que não se esperava. Mas por que chegam atrasados? Na Portuguesa, meu Deus do céu, o pessoal chega muito atrasado, Edu. Toda vez que é jogo na Portuguesa fora ou dentro do estádio, ninguém chega com antecedência, chega tudo faltando 5 minutos. Aí quer entrar todo mundo de uma vez, não dá, gente. Ó, a Portuguesa vem aí. A estreia, eu até cortei você dá continuidade. Não, pode ficar tranquilo. A estreia da Portuguesa é dia 29. Qual é o horário do jogo? Eu nem tenho aqui. É dia 29. Chega 2 horas antes do jogo. 2 horas, torcedor. Que você não vai ter tumulto, você não vai ter dificuldade, você não vai ter dificuldade com o ingresso. Compra o ingresso antes, vai na secretaria durante o dia, vai na secretaria 2 dias antes, compra os ingressos.
chega 2 horas do jogo, você não vai ter problema para estacionar, você não vai ter problema para entrar. Agora, quando você chega, faltando 5 minutos para o jogo, não é só você, chega 2.000 pessoas nesse horário. Aí depois vai culpar a organização da Portuguesa, que foi mal organizada, que a Portuguesa não estava preparada para receber o torcedor, que a Portuguesa é tudo bagunçado, mas é você mesmo que bagunça, porque se você chegar 1 hora ou 2 horas do jogo, você não vai ter esse problema. Então, torcedor, dia 29 vai dar 5.000 torcedores no mínimo. Se você chegar faltando 5 minutos, você vai entrar uns 20 ou 30 minutos do primeiro tempo. Você vai perder 20 minutos de jogo da Portuguesa. Vai perder a estreia, vai perder o hino nacional. Chega cedo. Estou certo ou não, Edu? Tá corretíssimo, viu, corretíssimo, e eu também acredito, tem gente falando em mais torcedores, né, 10 mil, 20 mil, eu também acredito, algo em torno de 5 mil torcedores. Deixa eu aproveitar, mandar um abraço pro Pedrão, grande Pedro, tá acompanhando a gente, mandando um alô, e o Pedro, ele foi atleta da Portuguesa, né, ele esteve em Portugal, voltou agora, e ele é muito amigo do Alanderson, lateral direito da Copinha, né? E infelizmente a Portuguesa saiu da Copa. Então, Pedrão, muito obrigado aí. Nós estamos aqui com o Lusa na TV, falando das coisas da Portuguesa de Desportos. Deixa eu mandar um abraço também ao Alexandre, que é pastor aqui na Zona Norte, é primo, né, desse jogador Pedro, que tem 19 anos, jogador que também poderia ser aproveitado na Portuguesa, mas o Soldati me disse que esse jogador ele sumiu. Acho que ele ficou insatisfeito com algum problema interno. Sabe que essa garotada é difícil, né? Então ele deve ter tido algum problema interno e saiu. Depois foi para Portugal, voltou agora, tem 19 anos e agora está sem clube, né? Infelizmente, esse lado psicológico, não fugindo muito do Campeonato Paulista, mas esse lado psicológico também é importante, né? Trabalhar esses garotos, né, Miranda? Ah, sem dúvida. O garoto ele precisa de uma estrutura, não é só psicológico, é uma estrutura. Quando você não tem uma estrutura, você culpa o psicológico, mas ele precisa de uma estrutura para trabalhar bem. Bom, nós já estamos com mais de 1 hora do programa, 1 hora e 20 minutos. Então nós vamos encerrando, né? Eu espero a Portuguesa contra o Barretos. No próximo programa a gente vai trazer detalhado para você os jogadores da Lusa, quem realmente tem possibilidade de ser. Não dá, Edu, não dá ainda para trazer detalhado. Não vou prometer isso para o torcedor. Por quê, meu filho? Porque os jogadores que estão lá, eles estão em avaliação. Mas a avaliação não sai essa semana? Não serve, porque eles vão ficar 4, 5 dias. Esses jogadores que estão lá, você vai prometer agora... Não, então os jogadores que têm contrato, pode ser? Hein? Os jogadores que têm contrato. Ah, os que têm contrato que vão permanecer. Mas o jogador que tem lá, com contrato, a torcida já conhece. Não, mas chegou... Agora, os que estão lá, estão sem contrato. Estão todos sem contrato. Ontem, obrigado ao Emerson Leão, que ontem eu fui no CT... Falaram um monte que estava tudo fechado, que nem a imprensa... então não está? Não, peraí, eu vou explicar. Tá. A imprensa vai na Portuguesa, é isso que eu te falo. Aí chega no Facebook, coloca um monte que está tudo fechado, que a imprensa não pode mais entrar. Não é, gente, a imprensa pode entrar, mas tem que ter critério. Não é bagunçado igual todo mundo está acostumado. Chega lá, entra no portão, eu sou da imprensa. Cheguei lá humildemente... Passei na portaria, como é que tá? Não, vai lá e fala com segurança. O segurança saiu, foi lá, falou com o Emerson Leão. Ó, tá o Mirandinha no programa Orgulho de Ser Luz aí. Ele está perguntando se ele pode adquirir algumas imagens, gravar algumas imagens, para que seja mostrado no programa. O Emerson Leão, sem problema nenhum, me liberou. Me liberou. Agora, se a gente já ia brigar lá no portão, não ia nem esperar que o segurança fosse lá perguntar. Aí o Emerson Leão liberou e chegou. Falou, Mirandinha, só tem um detalhe. Muito jogador aí avaliado. Não sabemos se vai ficar ou não. Está sendo avaliado. Então, se você puder só gravar e não pegar entrevista com ninguém, para não pegar entrevista com jogadores que não tem nem contrato com a Portuguesa, eu te agradeço. Pode fazer o seu trabalho e fica à vontade. Fiquei à vontade, não mudou nada do que eu vinha fazendo anteriormente. Não mudou nada. Você pode pôr a câmera onde você quiser. Você pode ir em qualquer parte do gramado, desde que você não invada o gramado. Então, gente, no CT está tudo beleza. Só que tem que ter um critério de chegar lá na portaria, pedir humildemente se pode, chegar no outro guarda que está na portaria, ele vai lá dentro e identificar se pode ou não. Então está tudo certinho. Tudo bem. Só que está
organizado. Isso é horrível. Certo. Ninguém gosta da organização. Certo. Os caras gostam da bagunça. Então tá bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu desprometo o que eu prometi pra você, tá bom? Nós vamos acompanhar de perto esta questão da luz. Tá terminando o programa, Miranda? Terminou já. Terminou então. Da minha parte eu quero agradecer você, telespectadores da TV Lusa. Nós temos aí uma temporada pela frente. Esse é o primeiro programa de 2017. Eu tenho certeza, a minha fé diz isso, que a Portuguesa esse ano vai ter uma representatividade maior em termos de futebol, né, em todas as federações, todas as organizações, todos que envolvem, né, o futebol, e principalmente dentro de campo. Então eu quero mais uma vez convocar você, torcedor lusitano, você, torcedor amigo, você, família lusitana, que esteja junto com a gente no dia 29 para a estreia da Portuguesa no Canindé contra a equipe do Batatais, para empurrar esta Portuguesa que merece todo o seu carinho. Beijo no seu coração. A gente volta na quinta-feira ao vivo e também depois a reprise deste programa com imagens aí do que foi a Copa São Paulo. Tchau, tchau. Forte abraço. Tá certo, e eu prometo para você que conforme for liberando os jogadores, que eu possa confirmar com certeza, porque eu não vou ficar mandando pro torcedor, fulano tá vindo, cicano tá vindo, não. Eu vou só mandar para você aquele jogador que assinar contrato com a Portuguesa. Vamos informando aqui para você nos próximos programas. Lembrando que na próxima quinta-feira, às 11 horas, ao vivo, direto daqui, de novo dos estúdios aqui do Sport Show, do programa Lusa, a gente estará de volta com mais um programa aí da Lusa na TV. Um grande abraço e muito obrigado e até lá. É nós, nós, nós tá na boca do povo. É nós, depois de nós, é nós de novo. É nós, nós tá na boca do povo. É nós, depois de nós, é nós de novo. Puxa ele!